Pessoal, esse é o terceiro vídeo da Lei de Acesso à Informação e nós vamos continuar dessa forma, artigo por artigo. Algumas pessoas me mandaram e-mail pedindo para tirar algumas dúvidas. Durante os vídeos, essas dúvidas vão sendo tiradas. Algumas pessoas também perguntaram por que eu não fazer um apanhado geral ao invés de artigo por artigo. Eu acho muito melhor dessa forma, porque assim você terá tudo aquilo que poderá cair na prova. Tudo aquilo que for objeto de matéria de prova, nós teremos vistos. Se a gente fizer um resumão, pode ficar alguma coisa de fora. E uma dica que eu dou para vocês também é você converter, baixar isso da internet, converter para áudio, aí no seu carro você ouvir, porque a repetição é a mãe do ensino. E você vai ouvindo. Como a gente lê o artigo e comenta, então fixa muito melhor na memória. Então você possa fazer isso aí nesse trânsito de São Paulo. Eu tenho um amigo que comprou um carro que ele disse que faz 180 por hora sem perder estabilidade, só que ele não consegue andar mais de 20 por hora na cidade de São Paulo. Então nesse trânsito aí, você põe o som do carro e vai ouvindo e vai aprendendo essa matéria. Vamos lá então dar continuidade. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. A informação que for de interesse coletivo, olha pessoal, pegadinha de prova. A informação que for de interesse coletivo ou geral da coletividade ou de toda a sociedade, elas não necessitam de requerimentos, elas devem ser publicadas independentemente de requerimentos. E aquela particular, aquela que você quer para sua aposentadoria, para uma licença médica ou para contagem de tempo de serviço, essa necessita de requerimento. Coletiva ou geral não necessita. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo, então, as de interesse coletivo ou geral. No mínimo deve ter o quê? 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereço e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Então, essa ampla divulgação sem requerimento de interesse geral ou coletivo deve ter, no mínimo, registro das competências, por exemplo, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, estrutura organizacional, é o que eu acabei de falar, né? Secretaria, registro das competências, quais as funções delas, de cada uma delas, endereço, telefone, respectiva unidade de saúde, etc. Horário de atendimento ao público. 2. Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Repasse foi repassado de um órgão para o outro, houve transferência de um poder público para o outro, do legislativo para o judiciário, do Estado para o município, da União para o Estado, deve estar tudo registrado. 3. Registro das despesas, tudo aquilo que foi gasto deve estar registrado. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Isso é lógico, né? A licitação, seja ela por concorrência pública, seja por pregão, seja por carta convite, deve haver a publicação, cada um da sua respectiva forma, inclusive os respectivos editais, os editais que muitas vezes são simplesmente pregados ali. Algumas modalidades de licitação não necessitam que o edital seja publicado no Diário Oficial, por exemplo. Basta no órgão ali uma publicação ali, coloca um papel ali pregando. Isso não fere o princípio da publicidade. Se cair a lei 86
66 de 93, vale a pena dar uma olhada nos processos licitatórios ali, bem como todos os contratos celebrados. Todos os contratos celebrados pelo poder público devem ter também essa divulgação independente de solicitação, independente de requerimento. 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos, entidades e respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Pessoal, qual que é a pergunta mais frequente da sociedade? Para onde que foi o meu dinheiro? Eu pago imposto, eu pago taxas, eu pago contribuições. O que está sendo feito com o meu dinheiro? Deve estar publicado. Você não precisa requerer, você não precisa solicitar esses dados gerais, tanto com acompanhamento de programas, que já foi falado, as ações do governo, os projetos do governo, obras de cada órgão, reforma e de qualquer entidade. Entidade nós temos da União, Estado, Município, Distrito Federal, falando do Estado de São Paulo, aos autarquias, fundações públicas, sociedades de economia, missas, empresas públicas. 6 nós lemos que foi as respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2º. Para cumprimento no disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais na rede mundial de computadores internet. Pessoal, essa ampla divulgação de informação de interesse coletivo ou geral é obrigatório. Aqui está deverão. Se tiver na prova poderão, pode estar errado, conforme o contexto. Deverão utilizar todos os meios de instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios, em sites oficiais da rede mundial de computadores e internet. Parágrafo 3º. Os sítios de que se trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Agora, os requisitos para divulgação nos sites da internet. 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo é obrigatório. Quando você abre o seu Google, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a internet, que a internet no interior ela é movida a lenha, né? A manivela. Então ela é um pouco complicado. Então, para que é necessário que haja... aqui está difícil, deixa para lá. É necessário que haja o campo de pesquisa, para que você possa divulgar. Você tem uma publicação lá com seu nome, mas essa publicação tem lá 100 mil nomes. Então você quer pesquisar somente seu nome. Então você vai no campo de pesquisa e lá e digita seu nome e vai aparecer. 2. Lembrando que o parágrafo 1 aqui está dizendo, o inciso 1 diz que é de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatório em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise de informação. Então, esses sites da internet devem disponibilizar então o download das informações e bem como a conversão para planilhas de Excel, Calc, também os proprietários, no caso o Excel, e não proprietários, por exemplo o Calc do BR Office, para que fique fácil analisar essas informações. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Nesse inciso 3, nós podemos, nós lembramos, lá no Poder Público Federal, nós temos o SIDOR e o CIAF. São sistemas utilizados para
acessos às informações do poder público, o SIDOR muito utilizado pelo poder legislativo para fiscalizar. Então esses sistemas automatizados externos em formatos abertos, então estruturados e legíveis por qualquer máquina. Então lembramos desses sistemas automatizados. Também deve ter acesso a informações de caráter coletivo, geral e não solicitado. 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação. A sua máquina não tem, por exemplo, PDF, não tem o Adobe Reader, e lá está um formato que você não sabe qual é. Então você não sabe qual programa que você vai ter que instalar. Então essas informações devem divulgar qual formato está essa informação. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Esses sites devem ser seguros, eles devem ter sistemas de defesa contra ataques, contra vírus, contra qualquer pessoa que tente modificar essa informação, para que ela seja autêntica e íntegra, para que ninguém altere a sua informação. Dando continuidade, 6 ainda. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Isso é lógico, deve estar atualizada. 7. Indicar local e instrução que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com um órgão ou entidade detentora do site. Tem lá o site, tem as informações, deve ter um telefone, o canal de contato, telefone ou e-mail, para que você possa dirimir suas dúvidas. 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para as pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e o artigo 9 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 186, de 9 de julho de 2008. Pessoal, todos hoje, de acordo até mesmo com a Constituição, com o Decreto 6949 de 2009, as pessoas com deficiência, e não mais se diz portadoras de deficiência, mas pessoas com deficiência, elas devem ter a acessibilidade. Essas leis falam da acessibilidade, e o Brasil ele aderiu a todos esses pactos aí de convenções de direitos das pessoas com deficiência. E ao decreto 6949, hoje ele possui status de emenda constitucional. Então, essas leis que estão aqui, elas são importantes, mas muito mais importante é o decreto 6949 de 2009, que tem status de emenda constitucional e diz que as pessoas com deficiência devem ter total acesso às informações, a tudo que elas necessitarem. Se elas são deficientes visual, deve ter um meio de acesso auditivo. Se ela tem problema auditivo, talvez por braille, talvez por libras, então acesso. Tem o direito a acesso às pessoas com deficiência. Parágrafo 4. Os municípios com população até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade da divulgação em tempo financeira nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. É lógico, pessoal, que os municípios devem prestar contas da sua questão orçamentária, financeira. A lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, lá diz sobre os prazos que os municípios devem prestar conta para os órgãos fiscalizadores. Só que aqueles que têm menos de 10.000 habitantes não são obrigados a divulgar na internet, apesar de muitos municípios com população menor de 10.000 habitantes,
eles divulgam a si mesmos na internet. Mas, porque hoje é fácil, hoje quase todo mundo tem internet, e é fácil a manipulação, a divulgação, divulgar insights. Então, a maioria divulga, mas eles não estão obrigados a isso. Continuando, o artigo 9º. O acesso às informações públicas será assegurado mediante 1. Criação de serviços de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para. Será obrigada a criação de um serviço de informação ao cidadão. Lá no campo comercial não tem um serviço de atendimento ao consumidor? Aqui também o serviço público está obrigado a fornecer um serviço de informação ao cidadão, com condições para atender, orientar o público quanto ao acesso às informações. B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso às informações. E, parágrafo 2º, diz que a realização de audiências ou consultas públicas incentiva a participação popular e de outras formas de divulgação. O artigo 9, inciso 1, está falando que está assegurado a criação de um serviço de informação ao cidadão para atender, informar e protocolizar. Atender, informar e protocolizar os cidadãos. E enquanto o inciso 2º está dizendo que o acesso às informações públicas será assegurado mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular, entre outras formas de divulgação. Haverá então essas audiências, haverá então consulta pública, a população será consultada, haverá um incentivo à participação popular através dessa informação e outras formas de divulgação. Nessas audiências públicas, sempre que houver uma audiência pública, essas informações serão amplamente divulgadas. Então, aí nessas audiências, todos aqueles presentes terão conhecimento pleno daquelas informações, bem como nas outras formas de consulta pública e outras formas de divulgação. Do pedido de acesso. Pessoal, esses informativos em vermelho, cuidado, porque é o que eu acredito que cairá na prova. Tanto a partir do artigo 10º, bem como o artigo 32 que nós veremos, ali podem estar as possíveis questões desse concurso do Detran. O artigo 10º fala do pedido de acesso. Qualquer interessado nesses artigos, sempre, pessoal, vocês perceberam que o artigo anterior eu passei muito rápido, porque são informações vagas que provavelmente não cairão na prova. Mas algumas informações são mais importantes, e quando eu estiver nelas, eu vou repetir, vou voltar, vou dizer para você prestar atenção em determinada questão. Artigo 10º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º dessa lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. O artigo 1º fala quais são esses órgãos: a administração direta e indireta. Quem? Qualquer interessado. Pessoal, cuidado com essas informações, porque na prova pode cair qualquer cidadão, aqui não é qualquer interessado. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, também está certo. Qualquer interessado poderá representar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º dessa lei por qualquer meio legítimo. Quais seriam esses meios legítimos? Uma petição inicial por você mesmo, pessoa capaz, uma procuração ou até mesmo um mandado de segurança, que também te dá acesso à informação, porque ele protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, por exemplo, um direito de certidão, a uma certidão que você quer ter acesso e você não consegue, mandado de segurança. Agora, se for uma informação a respeito
na sua pessoa a respeito da sua da pessoa impetrante, habeas data. Então são formas, meios legítimos. É lógico que o habeas data necessita de uma negativa da inicial. Você foi lá e o poder público te negou, aí você entra com habeas data. Parágrafo 1º. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Imagine que você faça então um requerimento a um acesso à informação e você vai lá e coloca lá quero que seja entregue em 3 dias, exijo que seja entregue em 5 dias. Essa exigência inviabiliza a informação, inviabiliza a solicitação. Então não pode haver qualquer exigência. Sempre que você for se identificar, é apenas a identificação pessoal, o seu nome, documentação, sem exigência. Então, qualquer solicitação e requerimento ao poder público não pode haver exigências. Esse é o artigo 10 do parágrafo 1º. Nós terminamos aqui esse vídeo, pessoal. Aguardo vocês no próximo. Até a próxima. Obrigado.